Salmo 7, olha só Davi, ousadia da fé. No Salmo 7, você pode acompanhar aí e deixar a Bíblia aberta no Salmo 7. Davi deixa bem claro o que é ter a consciência limpa. Tanto é que no versículo 3, 4 e 5, ele mostra que quando está com a consciência limpa e tranquila, ou tranquilo, estava disposto a pagar por qualquer erro que tinha cometido, ou por qualquer tipo de acusação. Quando você está bem com Deus, você não deve nada para ninguém, está com a consciência limpa. Se alguém levantar alguma coisa contra você, você não se preocupa. Se alguém te acusar de alguma coisa e você está bem com Deus, você não se preocupa. E foi isso que ele falou aqui no versículo 3, 4 e 5. Olha o que ele falou. Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que ele disse. Aí pode colocar aí o versículo 3, 4 e 5. Ele disse assim, olha o que ele disse. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Quer dizer, se eu fiz alguma coisa de errado e há perversidade na minha mão, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Aí, olha o versículo 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a e calque os meus pés, a minha vida, sobre a terra e reduza a pó, o quê? A minha glória. Olha o que ele falou. Se eu fiz mal para alguém, se eu sou perverso, se eu estou fazendo mal para alguém, então me persegue o meu inimigo e me reduz ao pó. Por isso que eu estou falando sempre aqui para vocês, o Espírito Santo está sempre falando, não paga o mal com o mal. Quem faz o mal para você, faça o bem. Ele falou isso aqui porque ele estava bem por dentro. Veja que quando ele pecou com Deus, mandando matar o soldado, e pegou a mulher do soldado, que foi Betseba, e ficou com ela, ele pagou um preço caro. Ele desorganizou a vida dele. E por causa disso, ele pagou um preço caro por causa disso. Que ele mandou matar o soldado. Por causa desse pecado dele, quando ele mandou contar um incenso, o censo de Israel, o censo de Israel, olhando para os números, a gente nunca deve olhar para os números. Um dos pecados de Davi foi esse. Ele mandou contar o censo de Israel. Ele queria saber a quantidade de soldado que tinha para ver se ia valer a pena enfrentar o inimigo. Ele queria saber o censo de Israel, ele queria saber a quantidade de soldados que ele tinha. Isso desagradou a Deus, porque não precisava saber a quantidade de soldados que tinha para enfrentar o inimigo, porque Deus sempre foi com ele. Desagradou a Deus. Então, o que nós precisamos entender? Ele desorganizou a vida dele por causa disso, mas ele tinha um coração voltado para Deus, foi humilde. O pecado dele foi muito maior e mais grave do que de Saul. Mas ele se humilhou para Deus. E olha a atitude e o comportamento dele aqui. Se paguei o mal àquele que me tinha paz comigo, ou, vou repetir, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, então persiga-me o inimigo. Quer dizer, tira a mão de cima de mim, tira a tua proteção de mim e pode deixar os filisteus, os amalequitas, ou até mesmo Saul vir para cima de mim e me reduzir a pó. Deixa eles acabarem com a minha vida. Pode deixar. Quem é que tem coragem de falar isso hoje? Fala assim, ó, meu Deus, deixa o diabo vir para cima de mim, pode acabar. Pode deixar ele acabar comigo. Para você chegar a falar isso, você tem que estar muito bem com Deus. Você não pode estar devendo, você não pode estar pesado na balança. Pesado foste e achaste em falta. Você não pode estar em falta com Deus. Por isso não é só o que a gente faz, é o que a gente é por dentro. Não é fazer, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu venho na igreja. Não é o que você faz para Deus, é o que você é. Eu estou tantos anos na igreja, e daí? Eu sou pastor, eu sou bispo, sou obreiro, e daí? Deus não quer saber a igreja, o templo não protege o profeta. Deus quer saber o que você é por dentro. Por isso que está escrito, eu sou. Deus não foi, ele é. E o eu sou está aqui, eu sou a figueira, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O eu sou, ele está aqui hoje. Eu sou significa o quê? Presente. Ele foi lá no passado, se apresentou para Moisés lá no Monte Sinai, fala para Faraó que o eu sou te enviou. E quando Jesus esteve aqui, ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou. Ele está aqui hoje.
Jesus está mais hoje aqui do que há 2023 anos atrás, quando teve em Cafarnaum, em Jerusalém, na Galileia. Ele está aqui, ele é presente. Ele é mais presente hoje do que quando ele esteve num corpo humano, limitado, nessa carcaça igual a nossa aqui, que é limitada. Nós não somos esse corpo aqui, nós somos o que está por dentro. Você não é isso aqui, eu não sou isso aqui, você é o que está por dentro de você. Então Davi foi sincero e falou: ó Deus, me reduza ao pó a minha glória. Por quê? Porque realmente ele estava muito bem com Deus. Voltando aqui, mas por saber que estava limpo diante de Deus e com o coração sincero, não temia a sondagem dos seus pensamentos diante de Deus, porque nada o podia acusar ou pará-lo ou intimidá-lo. É assim que a gente, é assim. Por que a igreja é o que é? Essa fé ousada, desprendida, essa fé agressiva. Sua consciência está limpa? Então já era. No versículo 8, ele fala que Deus vai julgar e fala da sua integridade. Ele diz assim no versículo 8: ó Senhor, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Ele falou: pode me julgar, julga-me. No versículo 10, ele fala que Deus é seu escudo. Ó meu Deus, ó meu escudo, ele fala, o meu escudo é Deus, que salva os retos de quê? De coração. Então ele chega e fala: ó, quer me acusar? Acusa. Quer vir para cima de mim? Pode vir. Deus é meu escudo. Como Abraão. Deus falou o que para Abraão? Abraão, não temos, eu sou teu escudo. Você não tem que temer nada. Você é muito maior do que o diabo. Você é muito maior do que esse problema. Você é muito maior do que tudo. Você não tem que temer nada. Agora, você tem que ter a vida no altar. Você tem que estar com a consciência limpa. Você tem que estar bem definido na sua fé. Você tem que estar organizado por dentro. Com essa consciência limpa, a pessoa se torna um gigante na fé, com muita ousadia, cada vez mais forte, sem temer nada, e vai para cima do inferno, porque nada lhe acusa. Tanto é que Jesus disse para a mulher pecadora, a adúltera, né? Que foi acusada pelos judeus, pelo marido lá, que ela adulterou, o marido levou ela diante dos judeus, de Anás, de Caifás, seja quem foi, porque a lei era essa: adulterou, prostituiu, pecou, vai ser o quê? Apedrejada. Jesus estava lá escrevendo na areia, falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eu pergunto: quem nunca aqui pecou? Todos pecaram, todo mundo tem pecado. Não tem um homem na face da terra, uma mulher na face da terra que nunca pecou. Jesus continuou escrevendo: quem não tem pecado, atira a pedra nela. Continuou, todo mundo foi embora. Jesus falou o que para ela? Cadê os teus acusadores? Eu também não vou te acusar. O que está escrito em Romanos 8:1? Aqueles que estão em Cristo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Morreu para o mundo, se arrependeu, venceu a natureza adâmica. Ela está aí. Seu maior inimigo é você, o meu maior inimigo é o Marcelo. Estou andando de acordo com isso aqui, estou parando de julgar as pessoas, estou parando de olhar para o erro das pessoas, estou olhando para mim, estou examinando as escrituras, estou vendo se minha fé está coadunando com isso aqui, estou olhando para dentro de mim. Quer tirar a trave do irmão, dos olhos do irmão? Tirou o arqueiro do seu olho? Porque é fácil a gente falar mal do próximo, mas e o nosso? Está olhando para a gente? Mudei, arrependi, então não há mais condenação. Está em Cristo, não há mais condenação. Então levanta a cabeça, consciência está limpa, igual Davi, vai para cima do inferno. Você vai arrebentar com o diabo, você vai viver a vida de Cristo aqui na terra, como filho, nome escrito no livro da vida, salvação, reino de Deus que não vem com visível aparência dentro de você, autoridade espiritual na terra, autoridade que Adão tinha quando Deus colocou ele no paraíso, mandava no macaco, no jacaré, no leão, mandava em tudo, ó, domina tudo aí, você vai dominar aqui, reino de Deus dentro de você que não vem com visível aparência,
e tendo o reino dos céus quando a sua alma sair do corpo. Você vai ter a salvação. Quando acontecer o advento do arrebatamento, vida eterna. Você não tem medo da morte mais. Nós vamos morrer um dia, isso tudo aqui vai acabar. Que Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Então você está com Deus agora. Não importa as leis fixas que estão acontecendo aqui na terra, do governo, você está vivendo, andando com Cristo. Sua vida está pautada, fundamentada, alicerçada aqui. Você não está preso à igreja física, você está preso na palavra. Nisso aqui, na palavra. Isso aqui permanece. A mesma coisa Paulo falou em Atos 23:1, ele falou assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, isso ele estava diante de um conselho, homens religiosos, cultos, homens doutorados, mestrados, e disse: homens, irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa, o quê? Consciência. Quer dizer, consciência minha está limpa. 24, versículo 16, repetiu: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura ou limpa diante de Deus e dos homens. Paulo também tinha falhas. Nós temos falhas, mas a consciência dele estava limpa, estava pura. Por isso, não temas, não se preocupe. Pare de dar importância com o que os homens pensam a seu respeito. O importante é a sua consciência diante de Deus. O Deus que sonda a mente e os corações e que te conhece, agrade a Ele, seja fiel. Pela fé Abraão foi justificado, porque creu em Deus. Justificado significa aprovado. Entrega a sua vida. Pela fé seremos aprovados diante de Deus, mas se falharmos com Deus, seremos reprovados. Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo. Por isso estou sempre falando com vocês, para de criar expectativa com as pessoas da terra. Para de criar expectativa com os homens. Para de criar expectativa com as pessoas. Que os homens vão te reprovar. As pessoas vão te reprovar. As pessoas vão implicar com você. As pessoas não vão gostar de você. As pessoas vão te perseguir. Do nada. As pessoas vão tomar birra de você sem você fazer nada. Vão ficar chateadas com você. Vão criar fofoca contra você. E é o diabo. E se você for uma pessoa sentimental, emotiva, aí você vai ficar com raiva também, você vai querer reagir, você vai brigar. Por quê? Porque você é a natureza adâmica. Por isso você tem que morrer para essa terra. E se você não tiver entendimento, compreensão espiritual, você vai querer revidar. Então não crie expectativa com as coisas, não faça questão das coisas da terra. Sai da terra, vai lá para cima. Pensar nas coisas do alto, não nas coisas daqui de baixo. Aqui na terra, a gente é vulnerável, é fraco. No mundo espiritual, a gente é invencível, mas aqui a gente vai perder. Aqui a gente vai perder, aqui a gente vai ficar em desvantagem. No mundo espiritual, a gente é invencível, o diabo perde. No mundo espiritual, a gente vai para cima, ele perde para a gente, ele sabe disso. Abraão creu, foi justificado, foi aprovado. Se a gente não falhar com Deus no altar, a gente vai ser aprovado. Ainda que o homem nos reprove, Deus aprovou, então acabou. Pode o mundo inteiro, pode todo mundo te reprovar, Deus te aprovou. Davi foi esquecido pelos irmãos, estava atrás das malhadas, era o último dos últimos, mas Deus escolheu, foi ele. Jesus veio da linhagem dele. Nós somos da linhagem dos pactos, pacto davídico, pacto abraâmico, pacto mosaico e pacto messiânico. Se eu pertenço aos pactos, como que eu vou perder? Como que você vai perder? Rejeitado pelos homens, mas aprovado por ele, e daí? Agora, consciência limpa. Entregue sua vida, batize nas águas, busque o novo nascimento, nasça de Deus, siga olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. O autor de Hebreus falou isso, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor da nossa fé e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele foi afrontado. Você acha que eu e você não vamos ser afrontados? Nós vamos ser perseguidos. Você vai ficar dando vazão para quem está te afrontando, vai ficar de cara birrada, de cara fechada, triste porque as pessoas estão te afrontando.
Olha as afrontas que Jesus enfrentou, morreu, para a gente hoje estar aqui, estar salvo. Olha o preço que ele pagou. Você vai ficar com raiva, vai ficar de cara fechada, vai ficar magoado, vai ficar com o coração triste, porque os outros estão te humilhando. Ele suportou tudo isso para a gente ser salvo. Olha o preço que ele pagou. Olhando firmemente para ele. Em outra versão fala, olhando firmemente para Jesus. Então para de olhar para o lado, para a direita, para a esquerda. Para de olhar para as falhas dos outros, para o erro dos outros. Olha para você, procura olhar para a sua vida diante de Deus, sua consciência limpa. E para encerrar, Paulo deixou bem claro de novo lá no livro de Timóteo. Alguns rejeitaram a boa consciência. Não adianta você falar que tem fé se a sua consciência está suja. Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram ou acabaram naufragando na fé, naufrágio na fé. Quantos exemplos na Bíblia que naufragaram na fé? Quantos no século 21 naufragaram na fé? Tem gente que conquista, abandona. Tem gente que é curada, abandona. Tem gente que não conquistou, abandona. Porque não é a vitória que faz a pessoa ficar com Jesus. Não é a falta de vitória que faz a pessoa ficar com Jesus. O que não faz a pessoa ficar com Jesus é isso aqui não entrar dentro dela. A Bíblia é Jesus, Jesus é a Bíblia. Nós temos que ser a Bíblia. Se isso aqui não entrar em você, já era. Isso aqui tem que entrar em você. A Bíblia não pode estar no papel, a Bíblia tem que estar dentro de você, na sua cabeça, tem que ficar impregnado, tem que ficar armazenado dentro de você. Paulo falou, versículo 20, eu entrego a Satanás Emineu e Alexandre. Paulo teve que entregar 2 para Satanás. Entreguei para Satanás esses 2, porque eles blasfemavam muito. Mas o versículo 19 que é o mais forte. Porque não conservando a boa... Quer dizer, se isso aqui não entrar, meu amigo, não adianta nada. Jesus disse, só vão ficar na casa os filhos, escravo não. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.